A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens, obreiros, pastores e obreiros. Que Deus o abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo. É a palavra de Deus. Hoje é 29 de julho de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar em Efésios 5, versículo 22 em diante. Vou ler os versículos e vamos meditar. Fala sobre o lar cristão. Amém? Então, que Deus nos ajude a poder cuidar do nosso lar. O lar cristão, o marido e a mulher. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres seja submissa aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, também como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela vida, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Também os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo as ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Pais, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu vos refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós cada um de per si deve também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Amados e queridos irmãos, esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Querido eterno Deus e bondoso Pai, dai-me a graça do Espírito Santo, Senhor, dai-me a sabedoria. Deus, que o Espírito Santo fala no meu coração e nos meus lábios, que essa palavra penetre nos corações dos ouvintes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, queridos e amados, vamos entrar numa área muito importante, é a área da família. E para falar sobre a família, nós temos que ter uma família. Vamos falar sobre essas santas mulheres de Deus. As mulheres, seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Este primeiro versículo 22, meus amados e queridos irmãos, é um versículo que faz muitas pessoas pecarem. Que diz, as mulheres sejam submissas
aos seus próprios maridos, como ao Senhor. E aí o homem humilha a mulher, fala, grita e diz, a Bíblia diz para a mulher para ser submissa. Eu faço uma pergunta, que ele não disse que é como Satanás, é como ao Senhor. A submissão a Cristo Jesus não é pesada. A submissão a Cristo Jesus não é detratante, humilhante. A submissão a Cristo Jesus é agradável, santa, maravilhoso. É prazerosa. Por isso, a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Minha irmã, se você é submissa ao Senhor Jesus Cristo, você é traída por o Senhor Jesus Cristo, você leva pancada na cara, você é morta por Jesus Cristo? Não. E é bem claro, maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Quantas vezes eu vejo os homens falar? É a Bíblia quem diz, eu sei. O marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador, não disse da alma, do corpo. Homens, meus irmãos, meditemos na palavra de Deus para não pregarmos heresias, porque o marido é o cabeça da mulher. Sim, sou eu o cabeça da minha esposa, da minha casa. Como também Cristo é o cabeça da igreja e eu sou igreja. Eu tenho que ser submisso à vontade e à ordenança de Jesus Cristo. Por isso, a minha esposa deve ser submissa a mim, pela Bíblia, que sou o esposo dela, como no Senhor, como ao Senhor. Assim como ela é submissa ao Senhor, ela é submissa a mim, que sou submisso ao Senhor Jesus Cristo, certo? Sendo este o mesmo Salvador do corpo. Quer dizer, um ladrão vem me assaltar para salvar a minha vida. É Jesus Cristo que envia anjos para salvar. Jesus não salvou só a alma, não. Ele é o salvador do corpo. Quem toca na igreja, toca a menina dos olhos de Deus. Então, quem toca a igreja está enfrentando o Senhor Jesus Cristo com seus exércitos. Ele mesmo salva, Salvador da alma, todo mundo sabe, porque ele comprou na cruz do Calvário. Ele está dizendo essa palavra, o grande apóstolo São Paulo, ele está dizendo para a igreja, para os homens, para mim, para nós, para que nós, a esposa, seja submissa a mim, a nós, homens, como no Senhor. E que, porque o marido é o cabeça da mulher, conversa com amor. Eu sou o cabeça porque a Bíblia disse. E Cristo é o cabeça meu e seu. Na igreja nós somos iguais. Na igreja não tem homossexuais e lésbicas Não. Na igreja todos é femininos. Porque Jesus Cristo não casaria com homem. E a igreja do Senhor é feminina. É a noiva do Cordeiro. Então, todos nós sejamos sujeitos a Cristo, assim também. Está entendendo? Cristo é o cabeça, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Por que é tão difícil entendermos essa passagem? Como, porém,
a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulheres, seja em tudo submissa ao seu marido. Veja bem, sujeito, como porém a igreja está sujeita a Cristo, nós sujeitamos, assim também a mulher, seja em tudo submissa ao seu marido. Porque a mulher cristã, ela aprende da palavra de Deus que ela é ajudadora, o alicerce da família. O homem é o cuidador. Se tiver que morrer alguém da família, chegar um ladrão para soltar, o esposo não vai colocar a esposa ou a criança para ir na frente para morrer. Ele vai lutar para defender sua família. Por isso a mulher, como a igreja, é submissa ao Senhor Jesus Cristo. É dependente do Senhor Jesus Cristo. Assim seja a mulher. Agora eu vou te contar, alguém que é submisso a Jesus Cristo, homem ou mulher, tem recebido castigo de Jesus Cristo? Ou não tem recebido amor, cuidado, cura, perdão? Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, eu homem, peco e erro. E quando chego a Jesus Cristo para pedir perdão, Ele me perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Será que se a esposa negligenciar em qualquer coisa, nós a perdoamos, passamos uma noite sem dormir ou sem comer porque ela queimou o feijão? Ou será que essa mulher não sabe para nada? Será que essa mulher está enferma e não posso ficar sem a mulher? Eu tenho que arrumar outra porque essa está doente? Será que Jesus Cristo, que nós somos sujeitos a Ele com nossas fraquezas, Jesus Cristo troca de igreja? Será que Jesus Cristo salva outra pessoa e lança nós fora da presença dele? Não. Nós somos todos noiva do Cordeiro. Com as nossas fraquezas, é só nós pedimos ao Senhor e Ele nos perdoa e nos restaura. Eu quero dizer para a igreja, para os pastores, meus amigos que eu amo, por quem oro todos os dias, as irmãs, os jovens, adolescentes, obreiros, família, é uma responsabilidade muito grande, porque a família não foi eu quem criei a família. Não foi você, minha irmã, não foi você, pastor. Quem criou a família foi Deus. Quem criou e colocou essa ordenança, a mulher e o homem. Uma só carne. A mulher tem que ser submissa, minha irmã. Cuidado de ser brava, levantar a cabeça para brigar. O seu marido tem que baixar a cabeça para você. Você está fora da Bíblia. Marido, cuidado, você tem um fardo de 60 e um de 30, você pega o de 30 e o de 60 para a mulher. O homem tem que pegar o peso. Você tem que sustentar a família. Seu provedor da casa, a mulher é ajudadora. Você como igreja, você é ajudador da igreja, você não é o provedor da igreja. O provedor da igreja é Jesus Cristo, ao que nós somos sujeitos. Como é bom ser sujeito à ordenança de Jesus, porque temos todo o amor de Deus. Você imaginou uma mulher sujeitando o amor, a ordenança do esposo e recebendo
todas as bênçãos, todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado. Essa mulher anda radiante. Você, irmão, é sujeito ao Senhor e dá testemunho que Jesus te deu um carro novo, deu condições de fazer uma viagem. A sua esposa é sujeito a você. Você deu o que para sua esposa no longo da vida? Tristeza, angústia, traição. Quantas vezes você já bateu na sua esposa? Já humilhou? Quantas vezes você falou mal da sua esposa? Jesus Cristo fala mal da igreja? Com nossos pecados, Jesus Cristo fala mal da igreja? De mim, de você? Não! Jesus Cristo, quando ele vê que nós estamos pendentes ou estamos para cair nas garras de Satanás, ele envia um anjo. Fala conosco e nos tire daquele lugar. Maridos, 25. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, você veja que coisa séria. Maridos, amai as vossas esposas, mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, meu irmão, se nós, eu, você, o homem tiver que morrer para salvar a sua esposa da morte, é você que tem que morrer, eu que tenho que morrer. Amar como Cristo amou. Lembre-se, se isso acontecer, assim como Cristo entregou-se a si mesmo em favor da igreja, o Pai o ressuscitou. Se você amar a sua esposa, a sua mulher, como Cristo amou a igreja, suprindo de tudo que ela precisa, amando, e ela pode dormir tranquila, porque tem o amor completo do esposo, do marido. O respeito, pode ter tranquilidade, porque se você morrer em defesa da sua mulher, Jesus Cristo a ressuscitará como o Pai o ressuscitou. Está entendendo? Porque ele se entregou por nossa causa. Aí você vai dizer, quando ele se entregou, não foi pela mulher, foi pela mulher e pelo homem, pela igreja. Ele diz, mas para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Ele se entregou pela igreja para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é água que lava a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, nossos pés. Meus amados, a família é uma coisa importante. Se a família se acabar na terra, o mundo terá o fim. Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele purificou, santificou, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a ele mesmo lá na glória a igreja que ele comprou, que ele se entregou por ela.
Está entendendo? E que ele mesmo purificou pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a ele mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Amados irmãos e irmãs, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu faço uma pergunta para os meus irmãos e as minhas irmãs. Nós somos sujeitos a Cristo Jesus como nosso Salvador, como nós queremos que as nossas mulheres sejam? Medite. Ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Minha irmã, meu irmão, se nós somos murmuradores, contendeiros, divisores, mentirosos, preparadores para persuadir as pessoas, nós temos defeitos e tem que ser purificado pela palavra, pela lavagem da água pela palavra, para ser apresentado a Ele mesmo, a Cristo Jesus. Uma igreja sem mácula. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Os seus desejos? Veja bem, as pessoas neste mundo, a igreja, se apega a dois pecados. Mas os pecados piores são orgulho. 90% dos crentes do altar à porta da igreja, homens e mulheres, jovens e adúlteros, velhos e velhas, 90% são orgulhosos. Eu fiz, eu faço, eu tenho, eu vou e eu voto. Quem é aquele irmãozinho? Esse povo tem um pecado que Deus não aceita. 90% dos crentes da igreja do altar, quem sabe tem de 95%. Não perdoa quando alguém pisa no seu pé. Está dizendo para Deus não perdoar os seus muitos pecados. Quantas famílias dentro da igreja que foram formadas dentro da ambição, do egoísmo, por isso tem família na igreja que não se comunica com a outra família. Meu irmão, meu amigo, você é o sacerdote da sua casa. Se a sua família se acha superior aos pequenos, às outras famílias na igreja, a culpa está em você, que você é orgulhoso, é exaltado ou exaltada. Está entendendo? E não ensinou seus filhos palavra de Deus, porque nós somos sujeitos a um Deus humilde, amoroso, que ama todos. Aqui, se você na sua casa tem acepção de pessoa, rico, pobre, qualquer coisa, a culpa está em você. Você não ensinou para a sua família que a alma do japonês é igualzinha à alma do africano, do francês, do italiano, do baiano, de todo mundo. A alma é alma. E Cristo morreu, Ele está preocupado com as nossas almas. Assim também, maridos, devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Fala comigo, meu irmão. Eu e você temos que amar. Se quisermos ter alguma coisa de obediência, de sujeição à palavra de Deus,
temos que amar as nossas esposas de coração aberto, de mente aberta, como a nós mesmos. Se eu tenho coragem de enfiar a faca no meu peito, eu posso enfiar a faca no peito da minha esposa. Se eu tenho coragem de tirar o sangue de mim, eu posso tirar o sangue dela. Porém, se eu tenho coragem para matar, mas não matar a mim, eu não estou cuidando. Porque quando eu tocar na minha companheira com a pancada, com a faca, o revólver, ou com palavras que derrubam ela no chão, eu estou falando para mim também, porque disse, também vós, marido, deve amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem judeia da esposa, a si mesmo é judia. Porque nós somos um só corpo. Por isso, Jesus Cristo, Ele se coloca diante de nós para defender a igreja. Quem toca na igreja, toca em Jesus Cristo. Porque nós somos sujeitos a Ele. E Ele garante a nossa vida, a nossa paz, a nossa segurança. Não é o nação, o governo, a polícia. Não. Quem cuida da nossa segurança é o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ninguém jamais odeia a própria carne. Antes alimenta e dela cuida do seu próprio corpo, também como Cristo o faz com a igreja. Meus amados, eu tenho saudade do tempo que a gente poderia ensinar essas coisas na igreja, que a igreja é tão meiga, que se ensinar com carinho. Vê a importância do jovem, do adolescente, da criança, do adulto, do idoso, da idosa, da jovem mulher, a mãe que está criando família. Com muito carinho, eles param e começam a meditar e colher para isso. Sim. Mas hoje nós estamos vendo alguma dificuldade, porque tem muitos doutores. Mas Jesus Cristo, Ele não chamou para pastorear a igreja doutores. Ele já chamou homens indoutos, pescadores, porque é a glória dele. Quando ele, usando a Pedro pregou e 3.000 almas aceitou Jesus, Pedro não tinha dele mesmo condições. Foi Jesus quem fez. Quando ele ressuscitava o morto, ele apontava para Cristo e dizia, aquele que vós crucificaste fez essa obra. Quando ele pregou, tinha 5.000, era Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi nascida pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Nós, eu, minha família, a tua família, o homem e a mulher, é membro do corpo de Cristo. Essa é a minha dificuldade de entender a divisão que há entre homem e mulher dentro da igreja. Eu posso conversar com um homem, andar com ele no carro. Quem sabe estamos falando de política, de mentira, estamos bebendo, mas é 2 homens.
Mas eu não posso conversar com a mulher o que está acontecendo lá. Meus amados, nós somos membros do corpo de Cristo. Eu, a jovem, a mulher idosa, o homem, o pastor. Qual é o lado que você vai estar? Quem sabe? Se eu seja a sola dos pés do Senhor, eu sou a pele que cobre, e uma mulher é os ossos dos dedos. Só eu ia lá embaixo da terra. Ela pisando em cima de mim. Irmãos, vamos se converter, vamos amar um ao outro. Olha, eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirás à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Veja bem, deixarei o meu pai, minha mãe, a minha casa, junto com a minha mulher que Deus me deu, aí dali em diante nós se tornarão uma só carne. A carne dela hoje é uma coisa e a minha também. Mas quando nós se juntamos e casamos, ela deixou a casa dela, o pai e a mãe dela, eu deixei meu pai e minha mãe, ia junto com ela e nós tornaremos uma só carne. Nós não somos uma só carne, porque veja bem, senão qualquer mulher que estava na rua, que eu conhecesse, eu dizia, não, a Bíblia diz que nós dois somos uma só carne. Não. Quando nós nos casamos na presença do Senhor, deixamos nossas casas, nossos pais, e tornaremos uma só carne. Veja bem, a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, meu irmão ou minha irmã, cuidado com o adultério. Quando meu irmão está saindo com outra mulher, você está levando a carne da sua esposa para o pecado. A mulher, quando está traindo o marido com outro homem, está levando a própria carne do homem, do marido dela, porque você e ele é uma carne só, para o pecado. Então você não tem direito, minha irmã e nem meu irmão, nem eu nem nós, temos direito no nosso corpo, porque nós somos de Cristo, somos sujeitos à palavra de Deus. Está entendendo? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo, nosso Salvador, ele está referindo dele. E a igreja está referindo de mim, de você e de nós, meus queridos. A família, a igreja nasceu lá no Jardim do Éden, no coração de Deus. O povo fala que foi no céu. Não. Está no coração de Deus, no céu, tudo bem. Mas nasceu no Éden, aonde Deus colocou Adão. Foi lá no Éden que Deus deu anestesia no Adão, tirou a costela e fez a mulher e criou a família ali. E abençoou lá no Jardim do Éden. Isso é um mistério. A igreja do Senhor Jesus Cristo é abençoada. Nós somos abençoados. Por que às vezes a igreja tem problema? O problema está na família. A igreja é uma família, porque todas as igrejas, todas as famílias da igreja unidas é uma só família. Se nessa família tiver ladrões, adultos, mentirosos, fornicários, arrogância,
e participar da ceia, pregar a palavra, ter comunhão. Aí, então a família, a igreja está contaminada. Então eu e você, meu irmão, nós temos que ter consciência. Se eu estiver em pecado de adultério, eu tenho que se afastar da comunhão da igreja, buscar o perdão do Senhor, para não fazer a igreja entrar em decadência, porque a família, onde tem esse problema, tem luta, e Satanás acha as brechas. A família é a base da igreja, porque a família foi criada por Deus. A igreja é criada por Jesus Cristo. Jesus Cristo cuida da igreja como o homem cuida da família que Deus entregou para Adão lá no Jardim do Éden. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, se nós meditarmos na palavra, nem é pesado para a esposa, para a mulher, e nem pesado para o homem. O peso é igual, porque os dois têm um sumo sacerdote, Jesus Cristo, cabeça dos dois, um conselheiro sábio, amoroso, poderoso, provedor. Marido, quando tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Não obstante, vós cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Porque Jesus Cristo ama a igreja, e a igreja respeita. Aleluia. A igreja respeita a Jesus. Às vezes o homem quer fazer alguma coisa, a mulher, a jovem, fala, mas Jesus Cristo vai ficar triste. Não diz que Jesus Cristo vai bater, vai matar, vai jogar fora. Mas o medo, o desejo, preocupação em entristecer a pessoa do Espírito Santo. Entristecer o sumo Jesus Cristo. Assim, a mulher, ela não vai fazer coisa errada, não é por medo da morte que o marido vai matar. É porque ela ama, ela se respeita e sabe que se ela errar, o marido vai ficar triste. Você vai fazer o seu companheiro sofrer se você pecar, se você errar. Meu irmão, se nós fizermos a mesma coisa, vamos fazer a nossa companheira sofrer. Não é medo dela nos matar, nos separar. Não. É o temor, preocupação para não fazer a nossa companheira sofrer. É que nós lutamos para desviar do pecado. Nunca diga eu não faço, eu sou forte, eu sou mais santo. Santo é Jesus Cristo. Ele colocou-se como cabeça da igreja para dizer para mim e para ti, Antônio, João, José, Maria, Josefa, eu venci todos os problemas, toda luta, toda obra de Satanás, tudo que me foi apresentado é difícil, mas para não entristecer o Pai, eu suportei. Doeu, mas a igreja não recebe uma acusação que Jesus Cristo fez lá fora. Antônio, José, João, Maria, Josefa,
Não deixe que o mundo lance pedras sobre a igreja por causa da sua vida. Igreja, se o seu irmão tiver na sua casa, tiver um filho desobediente, o pai e a mãe dentro de casa corrige, para que o mundo não a corrija. Então, se a igreja tiver um problema, é uma família. Essa família tem um cabeça que é Cristo Jesus, para que o mundo não passe a ouvir murmurações e blasfemar contra o sumo sacerdote Jesus Cristo, o nosso sumo rei, ao qual nós somos obedientes. Fechamos as portas da igreja, pegamos o filho, a filha, o marido, a esposa, aquele membro da família que errou, que pecou, não matamos para jogar lá fora. Abraçamos, mostramos a Bíblia e a importância que essa mulher, este homem, este jovem, este obreiro tem para Cristo Jesus. Se arrependa, ele se arrependendo, perdoa, abraça e ore por ele. E da porta para fora o mundo não tem que ficar sabendo. É uma família. Porventura, se o seu filho ou a sua filha mentir, matar, fizer coisa errada, você vai passar uma corda, levar na praça e dizer, mata, espanca porque esse meu filho, essa minha filha fez isso e isso de errado. Você vai sofrer. Por isso, filho, não faça seu pai e sua mãe sofrer. Nem a igreja faça Cristo sofrer. A família é a mais importante coisa da criação de Deus. A igreja é a mais importante coisa que Deus tem na terra. É a única coisa que Jesus Cristo foi assunto aos céus e deixou aqui e vem buscar. Ele não vem buscar mais nada, só a igreja. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os esposos, as esposas, as crianças, os adolescentes, os jovens, os pastores e obreiros. Que Deus abençoe este mundo, nossos vizinhos e vizinhas. Que Deus abençoe a cada família. Que Deus abençoe essa nação. Pai querido, salva, Senhor, esta nação, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senados, juízes. Senhor, salva, Senhor, aqueles que estão desviados. Senhor, liberta a família que está em guerra um com o outro, Senhor. Salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o macumbeiro, a lésbica. Ah, Senhor, salva, Senhor, estuprador. Salva o traficante, Pai. Salva, Pai querido, o andarilho. Em o nome do Senhor Jesus. Cura o canceroso, o aidético, o lunático. Porque eu creio no poder da cura. Pai, a família do Senhor Jesus Cristo é a igreja. E ela tem que ser imune de toda enfermidade. Por isso a igreja, a família deve andar com passo firme para Cristo. Deus abençoa, Senhor, e eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.